Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Nosso convidado de hoje é o Márcio Adriano Fernandes Barreto. Ele é farmacêutico bioquímico, é especialista em citologia clínica, é mestre em saúde e sociedade e é doutor em cuidados clínicos. E ele é docente das bases biológicas da enfermagem no campus avançado de Pau dos Ferros, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E ele vai nos falar hoje sobre automedicação de risco, que foi o tema da sua tese de doutorado. E aí, Márcio, como vai? Bem-vindo. Olá, professora, tudo bem? Professora Helena, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, né? Ter essa oportunidade para que a gente possa dialogar um pouco sobre a automedicação de risco. Muito bom, muito bom. E eu já vou logo perguntando, o que é automedicação? Bem, professora, a automedicação de risco, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela é uma prática que uma pessoa ela pode selecionar e usar medicamentos por conta própria, seja ele para tratar uma disfunção ou um sintoma que aquela pessoa reconhece, né, ou que ela se autodiagnostica, né, com relação a isso, ou mesmo quando o sujeito, por conta própria, ele altera, né, aquele tratamento que foi prescrito por um médico, por um enfermeiro, ou mesmo pelo um odontólogo, né? Então, quando ele altera esse medicamento, ou seja, aumentando a dose, reduzindo a dose, ou mesmo aumentando o tempo ou encurtando esse tempo, ele está também promovendo essa prática de automedicação. Além disso, né, nós também podemos citar alguns comportamentos que também têm a ver com a automedicação. Por exemplo, uma prática que é muito comum em alguns locais, conhecidos, por exemplo, como as farmácias caseiras, ou mesmo a prática de guardar medicamentos em casa, seja ele você comprou na farmácia ou mesmo por uma sobra de medicamentos de um próprio tratamento, né? E também outras práticas, como por exemplo, você tomou aquele medicamento porque foi um terceiro, né, um leigo, uma outra pessoa, um vizinho, um familiar, alguém que não necessariamente é da área da saúde, mas que indicou esse medicamento e você acha que porque fez efeito para um, pode ser que faça efeito para você, né? E entre outros comportamentos que a gente vai estar discutindo aqui, né, durante esse podcast. Uhum. É uma coisa muito comum que eu vejo aqui nos meus conhecidos. Aliás, para falar a verdade, até entre os meus filhos eu vejo esse negócio de automedicação. Ô mania que esse povo tem, né? Não de olhar um negócio que deu certo para um e achar que vai dar certo para si, né? Não? Isso, professor. E aí a gente tem que entender que cada situação, né, ela é singular, né? Cada sujeito, ele pode se comportar. O que deu certo para um pode não dar certo para o outro, né? A gente vai citar alguns exemplos aqui durante o podcast. Certo. Mas então, você estava falando, a automedicação de risco, ela tem uma definição, então. Isso, professora. Hoje, nós temos uma definição muito bem consolidada da automedicação, né? Pela própria Organização Mundial de Saúde. E durante a nossa tese do doutorado, né, a gente chegou a uma definição da automedicação de risco. Muito se tinha definição sobre a automedicação, né, mas a automedicação de risco ainda tinha algo que poderia ser elucidado. E dessa forma, a gente chegou à definição de que a automedicação de risco, ela é uma forma tipo que inadequada, né, da automedicação e que isso pode, de certa forma, incorrer em diversas situações que podem gerar riscos à saúde humana, né? Isso a própria Organização Mundial de Saúde, lá nos seus relatórios, no ano 2000, ela já fazia uma ressalva com relação a isso. Atrelado a isso, a gente também identificou três dimensões importantes, três fatores importantes que compõem essa automedicação de risco. O conhecimento, a intenção do comportamento e o comportamento em si, né, que a gente vai discutir um pouquinho aí. Dessa forma, vamos lá. Imagine, né, um usuário com pouco conhecimento.
que tomam medicamento por indicação de terceiros, como a gente já falou há pouco tempo, né? E ele toma lá aquele medicamento sem nem questionar, né? Ah, ele fez o efeito para o meu vizinho, ele pode fazer efeito para mim. Ele acredita nisso, né? E toma o medicamento cegamente. Só que, particularmente, nós temos que entender que, às vezes, um sujeito ele tem algum problema lá hepático e toma, por exemplo, um paracetamol, né? E isso é uma situação bem complicada que a gente pode estar encontrando. Imagine só, um indivíduo que guarda um medicamento em casa, né? Esse indivíduo ele guarda o medicamento em casa, ou muitas vezes ele fez um tratamento lá com antibiótico e aí ele guardou aquele medicamento. Ou vou até ir mais além. O indivíduo foi prescrito para ele um tratamento com colírio ou com uma solução otológica, são soluções que são estéreis, né? E aí ele utilizou lá durante um mês ou 2 meses. Um mês, por exemplo. E ele foi e guardou aquele medicamento. Só que ele acha que aquele medicamento ainda vai seguir a mesma validade que está lá no rótulo. E, na verdade, à medida em que você abre aquele medicamento, aquela solução, seja ela solução, xarope, ele passa a sofrer influências de quê? De micro-organismos, né, na questão da contaminação, do próprio oxigênio, né, que pode estar oxidando esse medicamento, e aí, vamos pensar na solução otológica, ou na mesma no colírio, que a gente estava falando, né, o colírio sendo contaminado, aí ele vai, daqui a 5 meses, eu tenho um colírio aqui, vou utilizar aquele colírio, só que, na verdade, ele não está mais utilizando o colírio, ele está utilizando uma solução de bactérias, né, então, é sempre interessante, né, para quem vai usar os medicamentos, lembrar que quando ele é aberto, ele tem um período. Aí você vai me perguntar qual o período? Vai depender. Lá na bula do medicamento, ele vem dizendo, após ser aberto, quanto tempo ele vai durar. Né? Um colírio, ele, após aberto, ele pode durar de 1, 2 meses. Mas se você for, por exemplo, vamos só imaginar aqueles medicamentos que a gente toma, aquela suspensão lá de amoxicilina. Após ser feito a suspensão, você preparar, ele só vai durar ali o período do seu tratamento, 7 dias, 10 dias no máximo. Passou daquele período, ele não serve mais. Então, é interessante também a gente entender esse princípio. Por que que guardar medicamento em casa pode ser algo de grande risco? Porque a gente pode não saber acondicionar esse medicamento no local correto. Além disso, eu posso utilizar esse medicamento e querer utilizar uma sobra desse medicamento, como foi o caso das soluções, e quando for utilizar, achar que estou utilizando um princípio ativo ali pronto, né, que vai fazer efeito e, na verdade, vai causar dano à minha saúde, né? Então, é muito interessante ficar atento a essas situações. E ainda eu vou um pouco mais além dessas situações, né? A gente, quando, por exemplo, um sujeito, né, quando a gente até já falou um pouquinho, mas o sujeito, quando ele se recomenda para ele usar um medicamento com receita, né? E aí, vamos supor que foi um antibiótico, amoxicilina mais clavulanato. E aí o paciente guardou aquele medicamento em casa, tomou, quando chega ali no terceiro, quarto dia, começa a ir embora a febre, dores no corpo não tem mais, ele começa a se sentir bem melhor, e aí o que é que vai acontecer? Naturalmente, ele, por achar, por conta própria, ele vai dizer, não, eu vou reduzir aqui, eu vou reduzir porque eu acredito que eu estou melhorando, só que ele precisa tomar os dias corretos e no horário correto. E aí ele acaba guardando aquele medicamento em casa para tomar em uma outra situação, né? Que é totalmente errado e que pode favorecer o que a gente chama da resistência bacteriana. Então, muita coisa acontece nesse sentido, principalmente com os antibióticos. Aí a gente fala, Márcio, automedicação com antibiótico pode existir? Pode, nessas situações também, como eu falei. A pessoa comprou o antibiótico, não utilizou todo, né? Já está errado por aí, já começa errado por aí, e guarda para tomar numa segunda situação, né? Com automedicação. É tudo errado, né? Um monte de situações erradas, né, Márcio? Isso, professora. Tudo. Então, assim, de acordo com o seu comportamento, né?
a gente, é tanto que quando a gente fala da tríade dos fatores, né, comportamento, as crenças que envolvem a intenção do comportamento e o conhecimento, né? E aí, quando a gente fala no conhecimento, pensando em algo mais ampliado, vem o letramento em saúde. Exatamente, exatamente. Mas já já nós vamos falar sobre o letramento em saúde. O que eu quero agora perguntar é o que eu estou inferindo aqui. Eu estou inferindo, então, toda automedicação é de risco ou não é de risco? Isso, professora, que boa pergunta, professora Helena. Inclusive, na minha defesa, essa pergunta ela surgiu. Toda prática de automedicação, ela não é de risco, né? Então, é interessante a gente compreender que a automedicação, ela se configura em duas vertentes importantes, em dois desfechos, a gente poderia chamar. Ela se configura como benéfica ou responsável, ou ela pode se configurar como potencialmente de risco, que é a automedicação de risco ou inadequada que a gente está falando, né? Márcio, mas quando é que a automedicação ela é responsável, ela é benéfica, né? Primeiro, isso tem que ficar muito claro que isso se configura como uma linha muito tênue, né? E que apresenta alguns benefícios, como aspectos econômicos, sociais, isso é verdade, né? E também a gente não pode negar que a automedicação ela permite um maior empoderamento do paciente, né? Quando ele se envolve no seu tratamento, né? É também interessante essa questão da automedicação nesse sentido. Mas também é importante que tenhamos algum profissional que possa orientar essa automedicação. E aí a gente chama um pouquinho, né, a questão do farmacêutico, né, a importância do farmacêutico na farmácia na hora dele dispensar o medicamento. E dispensar o medicamento, ele não é entregar o medicamento, mas é ele, além dele entregar o medicamento, ele fazer a atenção farmacêutica, que são as orientações necessárias para que o paciente entenda como vai utilizar esse medicamento, para que ele não incorra em riscos, né, e aí, para minimizar esse problema, é sempre interessante ter, né, esses profissionais também. Então, a automedicação, ela se torna mais responsável ainda quando a gente tem a ajuda desses profissionais, como a gente falou, citou o exemplo aqui do farmacêutico. Já a automedicação inadequada, que é isso que a gente vem discutindo, né, ela acarreta riscos sim, né, ela pode trazer prejuízos sérios à saúde. E aí você pode me dizer que situações eu posso encontrar isso, Márcio? Por exemplo, na hora de escolher o medicamento, eu posso fazer uma escolha se eu não tiver, né, um bom conhecimento, ou seja, se eu não tiver um bom letramento, né, ou se eu não tiver as habilidades do letramento, vamos lá, se eu não souber acessar, se eu não souber avaliar, se eu não souber compreender aquela informação e se eu não souber utilizar, eu posso fazer uma escolha errada do medicamento e isso pode incorrer em sérios problemas. Outro prejuízo, outro grande problema é você fazer um autodiagnóstico errado, né? Você achar que tem uma coisa bem simples e, na verdade, é algo bem mais complicado, né? Outro problema também que a gente pode citar é não reconhecer os efeitos adversos, né? Todo medicamento tem efeito adverso. E é interessante que a gente, pelo menos, conheça os mais comuns. Está lá na bula, né? Você abre lá a bula, dá uma lidazinha e vê. Outro problema é a interação medicamentosa. Esse realmente é algo que, que é mais difícil, porque é uma propriedade, é uma ferramenta que é muito inerente ao profissional de saúde. Mas aí, quando a gente chama um pouquinho sobre a interação de medicamento, ou seja, um medicamento ter a capacidade de interagir com o outro, né? Aí a gente vai lembrar principalmente de chamar a atenção, principalmente para pacientes como idosos, né? Pacientes idosos e que apresentam doenças crônicas. A maioria tomam antipertensivos, eles tomam hipoglicemiantes orais, então eles já realizam o uso de alguns medicamentos. E você realizar uma automedicação, você pode gerar uma interação medicamentosa, então isso precisa ser muito bem avaliado. Outra coisa é entender as contraindicações, né? Entender essas contraindicações, porque vamos só supor aqui um paciente que ele tenha asma,
né? Ou que ele seja hipertenso ou está numa crise de asma, e ele faz uso, por exemplo, de atenolol, um bloqueador adrenérgico. E aí ele vai tomar, por exemplo, salbutamol. Então, salbutamol e atenolol não dá certo os dois. Por quê? Porque um vai bloquear o efeito do outro. Então, ao invés dele melhorar dos sintomas de cansaço lá da respiração, dos próprios sibilos, ele vai aumentar, né, esse cansaço respiratório, né, como a gente pode chamar de forma mais simples. Outro problema que a gente já citou é o armazenamento inadequado. E outro mais complicado ainda, outra situação mais complicada ainda, é o erro na dose. Então, Márcio, mas a dose é uma coisa tão simples, mas se eu não tiver, por exemplo, eu não tiver o hábito de ler, de analisar sempre as questões das doses, eu posso incorrer num problema de fazer uma superdosagem, por exemplo, e entrar numa intoxicação medicamentosa, né? E aí, pessoal, é uma grande preocupação, sim, a automedicação de risco, e a gente, no nosso doutorado, a gente quis trazer um pouquinho para tentar medir essa automedicação que gera os riscos à população, né? E aí a gente entende que um dos grandes problemas é porque é muito fácil o acesso aos medicamentos, né? Os medicamentos, eles principalmente porque existem alguns medicamentos também que são liberados, que a gente vai falar mais na frente. Apesar da Organização Mundial da Saúde, ela considerar que a automedicação, né, ela é uma prática, né, ele considera que ela é uma prática do autocuidado, né, e que também permite o uso de medicamentos de venda livre, né, são aqueles medicamentos que você pode comprar lá na farmácia sem receita, eles são considerados como medicamentos seguros. Porém, a gente já citou situações aqui em que uma pessoa que tiver um problema hepático e tomar um paracetamol, ele pode agravar esse problema, né? Então é muito interessante a gente estar sempre atento, né? Então a gente percebe nessas falas, né, nessas falas que, que a gente traz aqui, que é muito importante para a pessoa, né, o letramento em saúde, né? Ter um bom letramento em saúde, e a gente vai estar discutindo isso aqui mais na frente. Certo. Por exemplo, eu acredito que uma automedicação, se eu perguntar para você agora o que você acha. Por exemplo, você tem uma dor de cabeça isolada, não muito forte, que veio ou de uma situação de estresse que você passou, ou de algum excesso de alimento gorduroso, ou de bebida. Aí você toma um analgésico. É uma automedicação, né? Se você está acostumada a tomar aquele analgésico e você toma ele isoladamente, tudo desaparece. Isso se enquadraria na definição da OMS de que seria um autocuidado que não seria maléfico? Boa, professora. Os analgésicos, né, inclusive, eles são considerados medicamentos, né, de venda livre ou os medicamentos isentos de prescrição, né? São medicamentos considerados seguros, e aí essa situação muito interessante que você traz é que esses medicamentos que você vai utilizar, por exemplo, para uma dor, um sintoma que é leve, algo que é discreto, e você vai tomar em poucos episódios, né? Isso pode ser considerado, sim, né, uma automedicação responsável, uma automedicação que ela é indicada pela Organização Mundial de Saúde, né? E é algo que pode ser pertinente. Porém, eu faço só uma ressalva aqui. Vamos supor que você está com uma dor de cabeça, uma cefaleia, uma dor de cabeça. E aí você não, aparentemente você acha que pode ter sido de um churrasco que você foi, fez uso de bebida alcoólica, alguma coisa do tipo. Entretanto, está tendo uma epidemia de dengue. E aí o sujeito toma, por exemplo, o ibuprofeno, que é um analgésico, que é de venda livre, né? E em seguida ele começa a aumentar os exantemas, começa a apresentar as mais manchas vermelhas do que o normal, e então isso significa dizer o quê? O paciente que tem dengue, ele tem tendência de baixar as plaquetas. O ibuprofeno, ele é um anti-inflamatório da classe dos anti-inflamatórios não esteroidais que desagrega as plaquetas, ou seja, deixa o sangue mais fluido, traduzindo, né, para o cotidiano, o sangue mais fino. Então, ele pode provocar uma hemorragia. Então,
uma dor de cabeça, que aparentemente é um dos sinais iniciais também da dengue, né? E você tomou achando que era uma outra situação e acabou complicando. Então, veja como é uma linha tênue. Ele é permitido, ele se configura como uma automedicação, de certa forma, benéfica, responsável, porém, a gente tem que analisar sempre todos os aspectos para que a gente possa fazer algo, né, de forma correta e coerente e racional. Uhum, exatamente, exatamente. Uhum. E aí você está falando desses remédios, né, que teoricamente são seguros, que são vendidos sem receita médica. Quais são eles, hein? Pronto, professora, vamos lá. Os medicamentos, né, que são utilizados sem receita, né, eles são sim considerados, né, mais seguros. Por que que eles são considerados primeiro seguros? Porque são medicamentos, a gente pode utilizar algo bem simples, existe uma coisa chamada de faixa terapêutica, né? Então, essa faixa terapêutica deles é uma faixa larga, uma faixa que garante essa segurança, que ele não vai chegar numa dose tóxica. Pode chegar? Pode, mas ela é mais larga, já para isso. E dentre esses medicamentos, nós temos vitaminas, temos os analgésicos, alguns anti-inflamatórios, né? Então, a lista ela é bem grande desses tipos de medicamentos que podem ser utilizados, né, sem receita médica. E, porém, eles não isentam, né, não são medicamentos isentos de reação adversa. Eles apresentam, sim, reações adversas ou efeito colateral, a depender de cada situação. Então, a gente não pode descartar essa possibilidade. Professora, professora Helena, veja só. Só um exemplo bem clássico, né, a gente escutou alguns relatos quando eu já trabalhei, já tive experiência em trabalhar em farmácias, né, principalmente farmácias do serviço público, mas também tive experiência quando fazia a graduação de farmácia, de conseguir estagiar em farmácias, principalmente na capital e Natal, e já escutei alguns relatos assim que me chamou muito a atenção. Por exemplo, o uso do paracetamol. Ocorreu uma vez uma situação que eu escutei um dos relatos lá de um dos farmacêuticos em que uma pessoa ligou, solicitou o paracetamol de 705, solicitou paracetamol, foi encaminhado paracetamol de 750 e, consequentemente, o paracetamol de 750 não foi dito para quem seria utilizado, né? Então, a pessoa deveria ter informado, né, ter dito quantos miligramas, né, qual seria aquela apresentação. Paracetamol de quanto? 750, de 500, né? E a pessoa não informou, né? E aí, o farmacêutico, na mesma hora, né, empolgou e disse, ó, você não pode, você tem que me dizer quantos miligramas. Ela disse, não, mas não é para mim, é para minha filha, né? Aí ele disse, por isso mesmo que não pode ser de 750. Disse, não, mas eu tenho um costume. Eu disse, não, mas não pode. Então, assim, a importância do profissional nessa hora, de interrogar, de perguntar, né, a dose que ele vai tomar, quais miligramas. Por quê? Se ele tem liberado essas 750 e essa mãe tem dado esses 750, essa criança, ela podia ter tido uma hepatite medicamentosa. E é um medicamento simples, né? Então, é muito importante as informações. Essas informações, elas precisam realmente ser trabalhadas. Então, é importante demais que para essa mãe, né, fosse trabalhado, né, as habilidades de acessar, de avaliar, dela tentar aplicar essas informações de uma forma mais correta, né? Então, foi muito interessante esse caso, né, que eu até hoje guardo comigo, né, esse relato desse profissional, e ele foi muito bem nessa intervenção, né, e praticamente evitou uma hepatite medicamentosa. Uhum, exatamente, exatamente. É, porque infelizmente as pessoas realmente compram medicamentos que não são vendidos com receita e muitas vezes a primeira coisa que fazem quando abrem a caixa é jogar fora a bula, né? E aí a pessoa não lê nada, não vê nada e não tem a menor ideia se aparecer algum sintoma, né? Eu me lembro que agora eu tive uma crise de cólica renal
um cálculo pequeno, mas foi uma crise danada, e me passaram um remédio para dar uma dilatada no ureter. E eu comecei a tomar o remédio, né? Mas eu particularmente tenho o hábito de ler bula, né? Só que eu estava com tanta dor, eu estava tão ruim que eu demorei uns 2 dias para ler a bula e comecei a tomar, né? Na tentativa de diminuir a hidronefrose, porque eu estava com um pouquinho de hidronefrose, sabe? Então, na tentativa de resolver logo, né, eu fui seguindo sem ler. Aí, quando eu fui ler, eu vi lá que estava escrito assim, que o remédio podia causar uma síndrome da íris frouxa, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, e que as pessoas que fossem fazer cirurgia de catarata deviam ser alertadas para isso, porque nem sempre a suspensão do medicamento eliminava o risco de ter essa síndrome da íris frouxa. Bom, eu tenho uma catarata leve, que talvez eu tenha que operar, talvez não esse ano, mas o ano que vem. Aí, a primeira coisa que eu fiz, né? Falei com o urologista e perguntei para ele, né? Se não era interessante suspender, uma vez que tinha esse risco e eu era uma potencial cliente para a cirurgia da catarata. Imediatamente ele suspendeu. E aí eu fui ao meu oftalmologista e ele me disse que ele tinha tido uma experiência péssima com um paciente que tinha tomado esse remédio e não tinha dito a ele que tinha tomado o remédio e deu maior problema na cirurgia da catarata, porque diz que a íris perde o tônus muscular e você não consegue que a íris fique quieta na hora da cirurgia. Ela fica mexendo, entendeu? E isso dificulta muito o procedimento da catarata, né? Então, você vê como as coisas são, né? Então, a bula, como você disse agora, né? Agora que você falou várias vezes já, é interessante que a pessoa acesse, compreenda, para poder evitar riscos maiores. Às vezes o risco não é naquele momento, mas acaba sendo mais para frente, né? Não? Isso, professora, você citou algo muito importante, né? Você utilizou das habilidades, né, que você tem, são as habilidades do letramento, e conseguiu, né, evitar um dano, né, poderia lhe causar, né, até mais custos econômicos, mas principalmente para a questão da saúde, né? Eu posso citar também um caso de um filho meu que estava tomando, ele tinha uns 2, 3 anos, né? E eu percebi umas reações nele, ele estava um pouquinho, estava com a face mudada, né? E ele fazendo uso de corticóide. E quando eu fui olhar, né, lá na bula, ver a questão da dose e tudo, e eu percebi que a dose estava um pouco elevada. E aí eu particularmente entrei em contato com o prescritor, e o prescritor realmente reconheceu que a dose estava um pouquinho elevada e fez o ajuste, e logo 2 dias em seguida ele já deixou, as reações já sumiram, né? Então é sempre importante a gente estar atento também, né, a fazer as nossas interrogações, olhar a bula, ler, não só ler, mas também ficar inquieto, né, e tentar compreender, fazer uma avaliação daquilo e tentar aplicar aquela informação. Muitas vezes a aplicação dessa informação não é usar, muitas vezes a aplicação é buscar uma orientação e às vezes até interromper o tratamento também, como você citou. Exatamente, exatamente. E Márcio, e quais são, assim, os fatores, já que você fez o estudo sobre isso, né? Quais são os fatores associados à automedicação de risco? Beleza. Doutora Helena, vamos lá. Nós fizemos revisões na literatura, né, principalmente revisão de escopo, revisão integrativa, fizemos várias revisões e começamos a perceber, né, que os grandes fatores que estavam associados à automedicação de risco e à automedicação de forma geral também, era o conhecimento, o comportamento e a crença, né? Desse modo, o que é que a gente tem? O conhecimento, se a gente for pensar, né, em algo mais ampliado, né, a gente encontra o letramento em saúde. É tanto que nas nossas revisões começaram a aparecer relação de automedicação e letramento em saúde,
né? E aí, quando a gente começou a aprofundar nessa linha do conhecimento com a automedicação, a gente começou a perceber, né, que o letramento em saúde também tinha uma vertente importante, que é o letramento em medicamento, né? Que é uma área mais específica do letramento em saúde, e também incorpora as habilidades do letramento, como acessar, como compreender, como aplicar as informações para a tomada mesmo de decisão, né? Para ele tomar uma decisão segura do uso do medicamento, né? Então, isso foi muito importante, né? Para que a gente começasse a perceber que o letramento ele ia se enquadrar diretamente com o nosso construto, que era a automedicação de risco, né? Vale destacar que o comportamento, né, da automedicação, no momento em que você tem um bom, sabe acessar, compreende bem, avalia bem e aplica bem essa informação, na hora de você tomar a decisão, você vai tomar, na maioria das vezes, para um comportamento de automedicação benéfico, né? Ou seja, uma automedicação que vai reduzir os riscos à saúde. Então, incorporar o letramento em saúde, mesmo na vertente do letramento em medicamento, como a gente já falou, é algo imprescindível. Para quê? Para reduzir esses riscos que são inerentes à automedicação. Outro fator que foram as crenças, né? Que é, e a gente também viu a questão principalmente da intenção, né? Da intenção do indivíduo no indivíduo realizar a automedicação, praticar a automedicação. E aí isso tem muito de quê? Da pessoa acreditar, né? Ela acredita que pode fazer o uso, ou mesmo quando aquela pessoa ela é influenciada por terceiros, a gente chama muito isso de norma subjetiva, né? Ou mesmo se ele acha que tem a capacidade, né? Ou não a capacidade de executar a prática de automedicação. E tudo isso, né? Tem relação com a tomada de decisão, né? Que também está tudo em consonância com o letramento em saúde. E o comportamento também, né, que foi o nosso terceiro, né, terceiro fator, né, como a prática da automedicação, né? Nós temos os comportamentos que vão expressar claramente riscos à saúde. Por exemplo, você tomar um medicamento por conta própria, e você não conhecer nada, não saber a dose, não saber qual o tempo que vai durar aquele tratamento que você vai tomar. Ah, eu vou tomar um analgésico. Então, quantos comprimidos ao dia? Ou se for solução, quantas gotas? E será que eu sei calcular? Né? Então, são diversos aspectos que envolvem também, né, o letramento, tá certo? Uhum, uhum. Bom, você falou agora há pouco que nós estamos passando agora, né, por uma epidemia de dengue. Aí eu quero ir para trás um pouquinho, no período da pandemia. Como é que se deu aí essa automedicação? Tem relatos sobre isso na literatura? Isso, professora. Professora Helena, são vários os relatos, né, que nós temos no período da pandemia. Em primeiro lugar, relatos de que a automedicação realmente ela teve um boom, né, ela prevaleceu muito, né, e aí, levando em consideração, né, algumas situações, né, alguns comportamentos, né, diversos comportamentos que a própria sociedade teve que se adequar, né, a gente entende que, só para você ter ideia, professora, alguns estudos mostraram que teve pessoas que nunca praticaram a automedicação anteriormente, mas que no período de pandemia praticaram a automedicação, principalmente a automedicação de vitaminas, né, para deixar o sistema imunológico, em tese, né, deixar o sistema imunológico, né, mais fortalecido, né, segundo, né, as informações, a própria mídia, né, que veiculava, e até medicamentos que não surtiram efeito, e pelo contrário, teve sequelas, né, por exemplo, alguns medicamentos que foram, né, a cloroquina, e entre outros, né, ivermectina, que teve como sequelas até próprio excesso com a questão da hepatite medicamentosa, né, e foram várias consequências. Vale destacar também que nesse período de pandemia, né,
teve um surgimento de muitas doenças, principalmente de doenças que abordam a questão da saúde mental da população, ansiedade, né, depressão, né, tudo isso, né, aumenta de certa forma e tem impacto direto na automedicação. Foi verificado, só para você ter ideia, foi verificado uma elevada prevalência, principalmente de usos de plantas, né, para tratar ansiedade, depressão, até mesmo usos de psicotrópicos, né, pessoas naquele, naquela correria, muita gente tentando conseguir, até conseguir mesmo receita para psicotrópico, nunca havia tomado um psicotrópico, tomou também no período da pandemia, né, então essa combinação, ela resultou, né, em algumas situações, em algumas reações adversas que culminaram, né, em situações que foram levando a risco. E aí, uma das coisas que a gente citou aqui foi a própria questão das hepatites medicamentosas provocadas pela ivermectina e problemas sérios provocados pela cloroquina, né? Uhum, exatamente. E no dia, assim, tirando a pandemia, como é que anda a questão da automedicação no Brasil? Isso. Doutora Helena, vamos lá. Primeiro que a população brasileira, ela consome uma quantidade significativa de medicamentos, né? E boa parte desses medicamentos que eles consomem está relacionados à automedicação, né? E aí, o que é que a gente tem? Vale lembrar que a gente tem um aumento de perspectiva de vida, aumento das próprias doenças crônicas não transmissíveis, o surgimento de novas patologias transmissíveis, né? Como próprio aconteceu no período pandêmico, né? Doenças de saúde mental, a própria poluição do ar, mudanças climáticas, diversos fatores vêm contribuindo para que apareçam sintomas e às vezes naquele sintoma ele reconhece aquele sintoma e acredita, não, eu acho que o serviço de saúde está difícil, o acesso, às vezes até você conseguir uma consulta não está fácil, aí ele acha mais fácil ir até uma farmácia e buscar, né, o uso do medicamento, né. Vale destacar uma pesquisa que foi realizada lá pelo Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação, né, para o mercado farmacêutico, ele revelou que a automedicação ela vem aumentando no Brasil. Só para você ter ideia, professora, nos últimos 8 anos, ela passou de 72% para 81% no ano de 2022, que ano ainda, né? Ali no período da pandemia ainda, né? E aí, no Brasil, tem um outro grande viés que a gente tem que ver com relação lançar um olhar diferente, porque a automedicação ela também está associada à dificuldade do acesso ao serviço de saúde, né? E muitas vezes ela, nessa busca do medicamento, né, sem a orientação do profissional, né, usar o medicamento por conta própria, às vezes o indivíduo não tem um nível de letramento adequado, ele acaba tomando um medicamento, né, que pode gerar prejuízos para ele, tá certo? Outra coisa interessante, né, uma preocupação grande em saúde pública, que a própria Agência Nacional de Vigilância da Saúde, ela estima que a automedicação inadequada, ela corresponde a 18% dos óbitos por envenenamento no Brasil, e que 23% dos casos de intoxicação em criança estão relacionados à ingestão acidental, né? A pessoa guarda o medicamento em casa, que é um outro problema que a gente não falou, né? Que é um outro fator complicador, né? Um outro fator também de risco, você acondicionar medicamentos em casa e aí acaba que a criança tendo um fácil acesso a esses medicamentos. Então, a população ela precisa estar alerta em relação a isso. Os locais para aonde eu vou acondicionar os meus medicamentos. Tem que evitar umidade, tem que evitar calor e tem que ter e ser em locais que seja difícil o acesso para crianças. Uhum, exatamente. É um problemão mesmo, hein? E preocupante, né, Márcio? Porque está aumentando, né, o uso errado aí, então quer dizer, nós estamos num sinal vermelho, né? Isso mesmo, isso mesmo. E a gente precisa, né, cada dia mais nos policiarmos. E eu acredito que o letramento em saúde
é uma saída muito importante, é uma ferramenta imprescindível para que nós, quanto profissionais da saúde, possamos tentar habilitar a mente humana para que ele reconheça as suas reais necessidades. E o letramento, ele vai ajudar, né? A gente precisa tentar promover, né, promover saúde nos sujeitos para que eles possam realmente passar a reconhecer essas necessidades dele em saúde e aí eles possam realmente ter autonomia, né, para gerir, né, o uso dos seus medicamentos. Certo, certo. Então, você diria que há uma forte relação da automedicação com o letramento em saúde? Doutora Helena, vamos lá. Quando comecei a estudar a automedicação, né, e aí nas minhas revisões, como eu já havia falado, começou a aparecer nas revisões automedicação, começou a aparecer conhecimento, letramento em saúde, e aí quando buscamos um pouco, né, vendo que o conhecimento estava lá como um dos domínios, pensando mais uma vez naquela ampliação, né, para que a gente pudesse entender um pouquinho melhor. E nós observamos que hoje tem muitos estudos que envolvem letramento em saúde e, por exemplo, adesão terapêutica, gerenciamento do medicamento. Agora, a gente começou também a perceber que existiam estudos que falavam da automedicação e o letramento, mas que ainda existiam algumas lacunas que poderiam, né, estar sendo preenchidas. Com nossas revisões de escopo, nós percebemos o quê? Nós percebemos a importância do letramento e automedicação. Nós conseguimos mapear diversos estudos que mostravam, por exemplo, a associação do letramento em saúde com a automedicação. Por exemplo, eles mostravam o quê? Que quanto maior o letramento, né, quanto maior o nível do letramento do sujeito, né, consequentemente, mais seguro era a prática de automedicação, né? E ainda vou mais além. Estudos, por exemplo, de intervenção, aonde eles realizavam alguns cursos de capacitação com a própria população, tá certo? Eles faziam essa intervenção, eles mostraram que, na medida em que melhorava o letramento, o nível de letramento da população, conseguia reduzir os riscos, por exemplo, de eventos adversos à automedicação. E ainda vou mais, quanto maior o nível de letramento, menor é a automedicação. Então, desse modo, né, a gente percebe que é imprescindível, né, garantir o uso seguro dos medicamentos. E também é importante, para que a gente possa estar fortalecendo esse uso racional do medicamento, envolver o letramento, fazer com que as pessoas melhorem o nível de letramento. E aí eu consigo, nessa perspectiva, atuar de forma direcionada e compreender, né? E fazer com que essa população, ela compreenda melhor, né? E, consequentemente, passe a ter menos riscos à saúde. Uhum. Então, o seu primeiro contato com o letramento foi nessa pesquisa ou você já conhecia antes, Márcio? Doutora Helena, vamos lá. Na verdade, o letramento ele surgiu no doutorado, né? Eu não tinha ainda uma aproximação com o letramento. Nessas revisões começaram a surgir, né, o letramento e a automedicação, e na discussão com a minha orientadora, a professora doutora Tereza Moreira, a gente visualizou, né, que o letramento de saúde ele poderia ser uma peça-chave que estava faltando, né, algo que era inédito, né, para o nosso trabalho, mas algo que era importante também como produto de uma pesquisa também para a sociedade. E foi aí que surgiu a ideia do letramento. A professora Tereza nos deu a ideia de que eu pudesse pagar uma disciplina, cursar uma disciplina, né, lá no programa de pós-graduação de saúde coletiva da UES, PPSAC, UES, com a professora doutora Helena Sampaio, né, que é uma grande referência no letramento em saúde nacional, e foi aí, né, que cursando essa disciplina, eu consegui realmente me aproximar do letramento em saúde, consegui realmente encaixar o letramento e entender essa relação, né, desses achados que nós tínhamos, né, e a partir daí isso garantiu,
né, uma maior robustez no nosso próprio trabalho, né, e trouxe esse ineditismo de medir a automedicação numa perspectiva focada no letramento em saúde. E eu fico super satisfeita, porque é isso aí que a gente quer passar para os ouvintes. Você é apresentado para o campo do letramento e você consegue enxergar o nexo que existe do campo do letramento com alguma outra área da saúde, que no teu caso aí, especificamente, você estava estudando a automedicação. Muito legal. Mas, assim, em termos práticos, na sua opinião, como é que o letramento em saúde pode contribuir para reduzir os riscos de automedicação e melhorando a saúde da população, Márcio? Vamos lá. Doutora Helena, o que é que acontece? Em primeiro lugar, o letramento em saúde, ele tem importância, né, como você mesmo frisou, em todas as áreas da saúde, né? E aí, pensando na perspectiva do medicamento, né, nós temos o letramento em medicamento, né? Aqui no Brasil, é muito interessante a gente falar sobre isso, que houve um avanço muito grande, né? Quando o próprio grupo liberado lá por Pantusa e colaboradores em 2022, eles refinaram o conceito de letramento em medicamento. E a partir desse conceito de letramento em medicamento, foi possível a gente também ampliar essa visão na perspectiva da automedicação de risco. Mas vamos para a nossa pergunta, né? O que realmente ela pode contribuir, né, para reduzir, né, os riscos dessa automedicação. Vamos lá. Quando a pessoa ela apresenta elevada habilidade, ela vai saber acessar, compreender, avaliar e ela vai saber usar essa informação de forma correta. E aí, quando ela usa essa informação correta, tanto para fazer um uso de medicamentos por conta própria, como também para fazer, fazer uma interrupção, lógico, com a devida orientação do profissional. Mas isso vai minimizar os riscos inerentes, né? Essa questão do uso da conta própria. Só para a gente também entender é que se o sujeito ele lê, ele compreende, né, as informações, por exemplo, da bula, como a gente também já citou aqui, ele consegue evitar problemas, né, problemas com dose, problemas com reações adversas que podem estar lá. Um caso muito clássico, por exemplo, você vai tomar um glicocorticoide, né, um dexametasona, e aí você é diabético. E aí, quando no outro dia, está lá com os níveis glicêmicos elevados. E não sabe por quê. Porque não é indicado tomar corticoide em pessoas que são diabéticas, né? Então, são situações que a gente precisa preparar o sujeito e, consequentemente, fazer com que esse sujeito ele ganhe autonomia, né? E essa autonomia vai ajudar a ele a tomar a decisão correta e de forma segura. Entendi. Então, esse domínio específico do campo do letramento em saúde, que é o letramento em medicamentos, ele aborda essas questões aí que você está falando, diretamente essa parte de ele acessar, entender essa informação, essa leitura de bula, essas coisas, Isso, professora. No caso dos itens exclusivos, né, que a gente fala do letramento, o domínio do letramento em medicamento, ele busca medir, né, fazer com que a pessoa, como é que está acessando, será que ela está lendo as bulas, será que ela sabe calcular a dose, né, será que ela sabe avaliar a informação que está ali pronta para ela, né, é interessante também, né, que o indivíduo, ele também use essas habilidades para tomar essa decisão. Então, no momento que ele lê, ele sabe acessar, ele sabe avaliar, ele compreende e ele utiliza essa informação, isso é muito importante. Outro ponto relevante é saber se a pessoa ela também ela está tomando a quantidade correta, né? Porque quando a gente fala assim, é muito importante quando eu abro a caixa do medicamento, eu ler a bula. Mas também é importante, mais do que tudo, sempre que eu for tomar um medicamento, eu tenho o costume de ler o rótulo do medicamento.
Será que eu estou lendo aquele rótulo? Porque será que eu estou tomando o medicamento correto? Muitas vezes tem pessoas que já tomam pela cor. Ah, é a cor, ele é o branquinho, ele é o azulzinho. Mas mesmo assim, você precisa, mesmo que você tome aquele medicamento, é importante, é necessário que o sujeito faça essas leituras do rótulo também, desde a validade, quantos miligramas, se é aquele princípio ativo, ou seja, se é aquela substância que ele toma realmente, né? E esse domínio, ele vai nos dar um norte, ele vai medir essas situações muito importantes para que a gente possa, né, a partir de então, compreender. Mas aí você vai me dizer o seguinte: não, Márcio, o domínio de letramento em medicamento, ele está na automedicação de risco. Mas é interessante a gente entender que esse domínio ele é inversamente proporcional à medicação de risco, né? Quanto melhor, quanto melhor o nível de letramento em medicamento daquele sujeito, menor a automedicação de risco. Então a gente consegue medir de forma, né, inversa, tá certo? É bom, muito importante ficar claro isso. E isso vai ser também interessante esse nível do letramento para que a gente possa entender de forma específica aonde a gente traçar estratégias importantes para esse sujeito. Certo. Então, me diz uma coisa: existem muitos instrumentos que medem isso? Você fez um instrumento para isso? Vamos lá, professora. Inclusive, nós, né, o produto da nossa tese foi realmente validar, né, um instrumento de automedicação de risco que é focado no letramento em saúde e que é focado naquele que é o conhecimento, que foi o letramento em medicamento, né, que a gente utilizou, o, a intenção do comportamento e também o comportamento. Lembrando que todos os três domínios também estão ligados ao letramento em saúde, tá certo? Uhum, entendi, entendi. Você já disponibilizou isso para a gente ou ainda está em fases de publicação? Estão em fase de publicação, tá certo? Inclusive, após o processo de publicação, a próxima etapa é a gente pegar esse instrumento e construir um score e, consequentemente, a intenção é que a gente crie um site, né, sobre a automedicação de risco e que a pessoa vá lá, né, e consiga, a partir do seu score, ele entender como é que está o risco e em que nível está o risco da automedicação dele. Será que está lá em nível de letramento? Será que está em nível de decisão? Será que está no nível lá do comportamento em si? Onde é que está que ele pode? Inclusive, uma das estratégias também é que a gente, a partir desses níveis, né, a gente consiga também, né, já também lá no site indicar algumas estratégias que eles podem, né, adotar, né? Olha aí, que coisa interessante. Vai ser o quê? Por conta própria ou vai ser seu pós-doc? Professor, eu creio que vai ser o pós-doc, mas se demorar o pós-doc eu vou ter que fazer por conta própria, né? Porque a gente que trabalha, que passa alguns anos, né, estudando, a gente quer ver aquela aplicabilidade, a gente quer ver que está contribuindo, né? Está contribuindo, e também é um instrumento importante também para o próprio profissional de saúde utilizar junto com os seus usuários, né? Tem essa forma também importante. Ah, sim, mas eu achei assim a ideia fantástica de você fazer um site onde a pessoa possa se auto-aplicar e ver onde é que está a sua situação e ali encontrar dicas, né? Dicas de como reduzir alguma coisa de risco que seja detectada na hora que ela preenche. E eu acho que a população gosta disso, né? A população gosta de fazer esses testes, né? Então é um negócio que vai gerar procura e vai gerar atenção, né? A pessoa vai querer ver o resultado e querer ver o que que faz com aquilo, né, não? Isso, professor. A ideia justamente é essa. A gente vai precisar de algumas outras análises, né, para que a gente possa ter esses scores, e a partir desses scores, tendo todos os itens, né, lá adequadamente colocados com seus scores, a partir da resposta dele, ele vai obter um nível, e aí a pessoa vai, a partir daquele nível, vai dizer, eu preciso tomar algumas atitudes, eu preciso fazer isso e isso, né? Então, eu acho que vai ficar, né, algo que a gente pode dizer palpável, né, algo que aplicável mesmo para a sociedade que ele possa realmente
contribuir, né, com o uso racional, né, dos medicamentos. Isso. Então, para a gente finalizar aqui nossa entrevista, resume aí para mim, para nós todos, quais são, então, essas contribuições que você está pretendendo ter para o nosso campo da saúde, né, com esse instrumento? Doutora Helena, com relação às contribuições, elas vão desde contribuições políticas, em políticas públicas, né, para fortalecer principalmente o uso racional do medicamento. Ela pode também ser uma ferramenta importante para o profissional de saúde, para que ele possa realmente direcionar algumas estratégias em saúde, algumas estratégias de promoção à saúde, né, daquele usuário. Ele consegue, a partir desse instrumento, da medida desse instrumento e a partir desse score, ele consegue traçar algumas estratégias de promoção à saúde e para o usuário também na própria tomada de decisão, né? Então, se ele perceber, por exemplo, que se ele está com um elevado índice de automedicação de risco e que ele está nesse índice, ele está com baixo letramento em medicamento, vão ser sugeridas algumas situações para que ele possa se ajustar, ou que ele possa buscar, né, ou até mesmo a ajuda mesmo do profissional de saúde, né? Então a gente tem essa tríade, né? Porque quando a gente faz uma pesquisa, o nosso grande objetivo é a sociedade, é que a gente construa algo, que a gente possa produzir, que a gente possa criar algo na ciência, mas que essa ciência ela possa ser realmente útil, né? E é esse o nosso grande objetivo. Nossa, que conversa boa, Márcio. Estou muito entusiasmada. Essas suas colocações foram muito importantes. E você deu ideias aqui para os nossos ouvintes, como é que eles podem pegar um trabalho científico e tentar colocar esse trabalho científico na prática mesmo, sabe? Assim, agradeço demais sua presença aqui hoje com a gente, sabe? E não sei se você ainda quer acrescentar alguma coisa ou se a gente pode encerrar a entrevista. Professora, mais uma vez agradecer o convite, né? É algo muito gratificante para a gente ter um espaço, né, para que a gente possa discutir essa temática, né? É algo que a gente fica mais uma vez grato. Pois nós agradecemos demais. Eu acho que você deu muitas ideias para o nosso pessoal e eu agradeço também a presença desses nossos queridos e queridas ouvintes por estarem conosco. Então a gente aguarda todo mundo para o próximo episódio. Até lá. Tchau, Márcio. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, professora.